Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, agradecendo a você que está em Uberaba, Uberlândia, canal 527 Claro HD, 9 analógico, por esses canais também, você acompanhando agora em Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, Juiz de Fora, na Zona da Mata, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sabará e também Nova Lima, esses municípios todos da região metropolitana ligados aqui nosso canal Viver Brasil. Estou recebendo o Caio Ferreira, gerente de negócios da Prodap, e a gente estava no intervalo e eu estava pensando aqui, tecnologia e agropecuária, não tem jeito mais de separar esses dois pontos, não, né? Não tem como. Você acha que tem um divisor de águas aí no que diz respeito à tecnologia? A entrada da tecnologia, ela melhora vários processos? Com certeza, Fabiano. A tecnologia é o divisor de águas, né, em todos os setores. No agro não é diferente. A tecnologia que conecta gerações, a tecnologia que levanta os dados do negócio, né, que conecta todos os pontos de uma fazenda, por exemplo, para empoderar desde os funcionários até o decisor ali nas suas ações do dia a dia para extrair o máximo de resultado dentro do negócio. Prodap Fabs, o que é esse aplicativo? Como é que ele surge? Como é que começou a ser utilizado? Como é que tem sido a abrangência dele no campo? Olha, o Prodap Fabs ele surgiu junto com gestores de fábrica de ração, no qual a gente entendeu como que funciona a dinâmica do negócio, quais eram as principais dores do processo, as principais personas envolvidas ali, e a Uhum. gente, pessoal, a gente precisa desenvolver algo para ajudar a resolver algumas dores. E que dores são essas, Fabiano? Pedido urgente, que acontece muito no campo, né? O Uhum. produtor ali já pediu sua ração em cima da hora, muitas vezes ligando de manhã, pedindo para entregar à tarde, porque se faltar ração na fazenda, o leite da vaca, costuma falar, quebra, né? Então a produção Exato. reduz. E aí a gente sentou com esses gestores de fábrica e entendemos que é o seguinte, se a gente resolver essa dor do pedido urgente, a gente consegue dar conveniência para o produtor, para ajudá-lo a controlar esse estoque, para ele não fazer pedido urgente. Para a fábrica, chega-se mais uma previsão do que vai ser vendido, então a fábrica consegue programar o seu PCP, que a gente chama de Planejamento e Controle de Produção. Isso ajuda a reduzir custo fixo da fábrica e também, muitas vezes, ajudar no frete, que fica até mais barato, porque você consegue formar cargas, né? Saber o que vai ser produzido, você planeja seu PCP, você forma sua carga e consegue até ganhar no frete ali, lá na ponta, no final da cadeia. Então, o Fabs veio para ajudar nessa interface da fábrica com o campo e a gente tem colhido bastante resultado. Hoje a gente deve ter cerca de 30 mil fazendas que já estão tendo seu estoque monitorado através desses vendedores de fábrica. Mais de 140 mil toneladas já estão sendo monitoradas, né, e já pedidos sendo feitos pelo Prodap Fabs, e a gente está conseguindo impactar positivamente aí vários negócios. Imagino que para o produtor chegar num limite desse, houve uma desorganização, dele no mesmo dia pedir uma ração. Mas, ao mesmo tempo, quem está do lado de lá do balcão, que é o que está vendendo, ele tem que estar preparado para essa urgência também. Uhum. É como se fosse a gente passasse para o nosso dia a dia, se não tivessem as lojas de conveniência, talvez na madrugada muita gente passaria fome, né? Voltando Uhum. aí ou as drogarias 24 horas. Então, no caso, a fábrica ela tem um valor ali para que isso aconteça. Ou seja, tem uma preparação. Agora, isso também, essa organização, permite que tenha-se menos desperdício? Porque eu imagino que o desperdício ele aconteça. Uhum. Você tem aí um dado, uma projeção de qual que é o desperdício? A gente sabe, eu descobri, inclusive, que no leite há um desperdício quase zero, né? Por causa das produções todas envolvendo o leite. Então, o leite ele vai se transformando em outros produtos, tem o queijo e tudo mais. O leite em si, para quem está produzindo leite, está comprando a ração, ele não está tendo prejuízo no que diz respeito à sua produção. Mas será que ele está comprando ração para mais? E isso o aplicativo resolve? Ajuda a resolver sim, Fabiano. Dentro das fábricas, estima-se que de 2 a 3% do que entra, né, tanto de matéria-prima, não sai lá na ponta. Isso já é natural do processo, desde a fontes de desperdício que existem nos próprios equipamentos, mas também pela qualidade das matérias-primas que entram, como, por exemplo, a umidade do milho, vai perdendo água ali ao longo do processo. E o Fabs ajuda muito a otimizar isso, porque quando você consegue planejar sua produção, entender que tudo aquilo que eu preciso produzir para os próximos 2, 3 dias, você consegue ser muito eficiente, direcionar sua produção para isso, consequentemente ajudando a reduzir perdas aí no processo.
Legal. E com a experiência em mais de 30 mil pontos aí com esse aplicativo, a gente separou aqui um material da própria Prodap sobre a Casa de Rações Piracema, né, o supervisor financeiro, ele contou para a gente, vai contar para a gente, melhor dizendo, o que é que esse aplicativo ajudou na prática ali no que diz respeito à logística com as ações. Foi uma novidade muito positiva, que melhorou muito aí a vida do processo da fábrica como um todo. Principalmente organização das informações, ou seja, minimiza o erro, né? Minimiza a chance de um produto ser trocado, minimiza a chance de uma carga ser esquecida, minimiza a chance de um cliente ficar sem ração, né? Facilita para quem está recebendo o pedido, né, visualização, facilita para o representante poder acompanhar o pedido dele, para o representante poder pegar o pedido junto ao cliente, até mesmo para o cliente ter uma segurança que o produto vai chegar certinho, que não vai ter erro, que não vai ter troca de informações. Pois é, todo esse controle, e tem uma ferramenta que tem nesse aplicativo, que é a ferramenta Tempos de movimentos. Como é que é esse tempos de movimentos? É o movimento que aquilo que você falava da vaca mostrar sinais e tudo mais, isso também é possível a gente colocar isso no aplicativo, inserir essas informações lá, no que diz respeito ao cuidado com a vaca também? Isso, hoje Tempos e Movimentos é um trabalho que é feito dentro das fábricas, no qual a gente separa todos os processos produtivos e mensura quanto tempo a gente está gastando, tanto quanto, por exemplo, quanto tempo a gente gasta na dosagem, na pesagem, na mistura e também na expedição. Então a gente separa todos esses processos, entende ali onde que está o principal gargalo e executa ações junto com o time da fábrica para a gente conseguir corrigir os desvios. E esses desvios são corrigidos automaticamente? Como é que funciona isso? Não é tão fácil, Não, né? é um trabalho bem minucioso, Fabiano, no qual é possível a gente, vou dar um exemplo, quando o gargalo, né, de tempo está dentro do moinho, né, da moagem, é importante abrir esse moinho, entender o tamanho das peneiras, o diâmetro dos furos, né, quantidade de martelos, como é que está a disponibilidade de martelo, que tipo de martelo. E eu brinco muito que o moinho é o coração da fábrica e cada milímetro importa. Então, quando você consegue fazer a engrenagem de peneira, martelo, velocidade do moinho funcionar direitinho, você consegue aumentar aí de 20 a 30% da produtividade de uma fábrica quando você faz esse trabalho com tempos e movimentos. Olha que interessante, você está sabendo aqui no AgroB, a velocidade do moinho ali, o pessoal vai conseguindo monitorar e vai tentando chegar no momento adequado. Agora, uma pergunta quase que básica. O produtor tem que estar com a cabeça bem aberta também para receber esses movimentos da tecnologia. Sei que tem uma turma muito já ligada à tecnologia, mas tem alguns desafios aí para chegar e mostrar, olha, se a gente fizer isso, senhor Nonato aí de Montes Claros, se o senhor fizer isso, o senhor vai fazer. Não, aí ele bate um pouco de cabeça. Tem um tentativa e erro aí nesse processo? Com certeza, Fabiano. É um desafio grande, tá certo? O ponto de partida é mostrar resultado, que isso todo dono de negócio, independente da geração mais nova, da geração mais antiga, ele quer dinheiro no bolso no final do dia. E quando a gente mostra que a tecnologia pode trazer esse resultado para ele, tudo começa a ficar mais fácil, tá certo? Hoje, as fazendas, existe um grande desafio, que é a sucessão familiar, que é um processo sucessório que vem acontecendo no Brasil, né? Onde esse produtor, né, que fundou, muitas vezes abriu a fazenda ali, está ali passando para o filho, e existe aquele conflito, né, de gerações, e a tecnologia vem conectar. Por quê? A tecnologia traz o fato, traz o dado para ajudar na tomada de decisão. E uma coisa que é bem legal e importante ser falada, as fazendas hoje existe um desafio, né? Você comentou comigo aí que como que o produtor não pede a ração antes, né? Ele poderia pedir com antecedência, mas o que acontece? Tem alguns fatores aí que não permitem isso. Primeiro, o produtor tem um grande desafio financeiro, né? Muitas vezes ele recebe o pagamento do leite uma vez no mês e ele precisa adequar aquele pagamento no dia que ele fez a compra da ração. E vale acrescentar também que muitas das vezes tem determinado cliente desse produtor que não tem a data certa para pagar e cria uma desorganização ali financeira, né? Tem isso também, né? Exatamente. E a gente consegue até mapear quem são os clientes inadimplentes que pode até ser, opa, vamos pagar aqui para a gente liberar seu pedido? Ok. Isso aí é possível fazer. Mas o que eu estava falando é que
existe também, além do desafio de armazenagem, o conflito de gerações e a questão do pedido, né? Do desafio financeiro, que muitas vezes o produtor recebe uma vez no mês e aí tem que fazer um pedido no mês e geralmente ele sempre vai deixar para a última hora para pedir. Então a Faro precisa estar muito eficiente e rápida para entregar o seu pedido da fazenda com no máximo 2 a 3 dias ali. Aí imaginando, né, ele faz o pedido para pagar daqui 30 dias, ele ganha aquele tempo. Ou seja, ele tem aquele tempo para buscar, ele já recebe. Eu sei o quanto que você é produtor, está na luta, está na batalha, isso é muito importante. A produção de ração, ela tem uma perspectiva de crescimento de 4,5% em 2022. Essa perspectiva de aumento, ela também se deve a melhores formas de produção? Sim, com certeza. Hoje existe um movimento dentro da cadeia do leite no qual o produtor precisa ser muito eficiente da porteira para dentro. Então, aquele produtor que foca em volume, ele consegue ter um ganho de escala e melhorar os seus indicadores, tanto zootécnicos como financeiro, principalmente para o negócio. Então, aquele produtor que está ali no meio do caminho, que não se especializa, que muitas vezes ali tem uma mão de obra inchada dentro da fazenda e não consegue traduzir isso em volume, né, produzido, ele está até saindo da atividade. Então, tem um movimento muito grande, né, de vários produtores saindo da atividade, aquele intermediário que está no meio do caminho ali. E a gente acredita que aqueles produtores familiares, que ele é a própria mão de obra da fazenda, ele vai perenizar, e aqueles produtores que têm um volume mais intensivo, né, que investam em intensificar a propriedade, coloquem barracão para aumentar a eficiência, seja um freestall, um composto. Eu acho que a gente tem muito para aprofundar também nesse tema aí numa próxima oportunidade, são temas bem relevantes. Pois é, muito legal. E que a gente pode trabalhar também. Interessante demais. E para a gente caminhar aqui para o finalzinho da nossa entrevista, para o nosso bate-papo aqui, que eu acho que deu uma luz aí sobre o que é a tecnologia, o que é esse aplicativo. Esse aplicativo, ele funciona em qualquer 3G ali, mais ou menos, meia boca ele funciona. Como é que está sendo isso? Porque a conexão no campo ainda é um problema em vários pontos. Então, tem até uma explicação que eu vi no vídeo de vocês, que aí tem um especialista que ele fala, você faz o seu pedido, espera estar num lugar com conexão, que ele já vai mandando diretamente. Há a possibilidade da gente pensar esse aplicativo funcionando de forma offline ou interna daqui a pouco, para minimizar essa rede ou não? Batalhar para que a gente tenha redes, uma vez que o 5G está chegando por aí e tudo mais. Ô Fabiano, o Fábio já funciona de forma offline, então a gente construiu pensando nisso, e quando a gente identifica uma das dores dos vendedores que estão lá no campo, é falta de internet, né? Porque na zona rural, muitas vezes no nosso país ainda, infelizmente, a gente não tem acesso 100% de conexão. E ele foi pensado justamente nisso. Pessoal, para a gente construir o nosso Prodap Fabros, a gente precisa que ele rode sem internet. Então ele roda sem internet, o vendedor consegue fazer tudo dentro do aplicativo, fazer gestão de estoque, montar o pedido, formar carga, compartilhar até os níveis nutricionais dos produtos que ele está vendendo. Mas ele precisa voltar na internet. Exatamente. Hoje ainda precisa voltar. E assim que ele volta, ele consegue enviar todas as informações para a fábrica dar continuidade no processo. Legal, então está tudo lá organizado, ele tem que lembrar de voltar para... Isso aí. Isso vai mudar. Tem uma perspectiva de que isso vai mudar, daqui a pouco a gente tem com certeza. Mais internet em vários lugares. Caio Ferreira, gerente de negócio da Prodap. Caio, satisfação tê-lo aqui, obrigado pelos esclarecimentos, parabéns aí pelo trabalho. É um prazer estar aqui, Fabiano, muito obrigado, desejo muito sucesso a vocês. Bacana, e a gente deseja sucesso demais aí para vocês conseguirem aí fazer muitas coisas legais e a gente apresentar aqui no AgroB. O nosso AgroB vai ficando por aqui, agradeço demais a sua audiência, a gente volta amanhã com mais uma edição. Valeu!